vai conversar sobre um assunto que faz parte da vida de muitas famílias, como equilibrar o trabalho, a geração de renda e, ao mesmo tempo, estar presente na criação dos filhos. Será que é possível? Exatamente, é o que a gente vai ver agora com Lívia, psicóloga, que vai tratar sobre o tema pra gente. Bem-vinda entre nós, minha querida. É uma alegria tê-la aqui. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, oportunidade de participar. Bom dia a todos que estão acompanhando. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui à nossa família dos devotos. Queria que você já começasse, então, a falar pra gente quais os principais desafios. Estava conversando aqui um pouquinho antes com a Lívia, que também é mãe, né? Mãe de uma menina de 3 anos, está por aqui no santuário, né? Já que ela veio aqui dar entrevista pra gente. E como que é possível, então, a mãe, né, dar conta de tanta coisa, a criação dos filhos? Muitas, às vezes, não conseguem sair para trabalhar e acabam optando por trabalhar em casa para ter uma renda também, né? Como que é possível isso? Sabe aquela história de equilibrar os pratinhos? Né? Tem hora que algum pratinho vai cair, vai quebrar. Então eu falo, vamos deixar um pratinho de lado antes que quebre? Vamos concentrar no que realmente está sendo prioridade? É um desafio muito grande conseguir encontrar esse equilíbrio, diria até que saudável, entre trabalho e cuidar dos filhos, desse cuidado que é invisível, esse trabalho de cuidado. Não é só cuidar do filho, né? É pensar numa alimentação, é pensar na casa que tem que estar organizada, é lavar roupa, é organizar a rotina de médico, de tudo. E se você trabalha fora, você tem mais 1000 demandas, né, do seu ambiente de trabalho. O trabalho do cuidado em si, ele acaba culturalmente ficando a cargo das mulheres. São as mulheres que são as principais responsáveis pelas crianças. Então isso acaba sobrecarregando bastante essa mãe, que muitas vezes acaba que eu já escuto no consultório, algumas vezes parece que eu tenho 2 filhos em casa, minha criança e o meu marido. Então fica discrepante, a atuação dos dois ali nesse cuidado, então sobrecarrega bastante. Muito bem, e ser mãe é ser presença viva na vida dos filhos, né? Que tipo de apoio as mães de baixa renda podem receber ao decidir entre trabalhar e cuidar dos seus filhos? Nossa, essa pergunta é muito importante. Sabe, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que a responsabilidade das crianças não é nem da mãe, é da família, da sociedade e do Estado. Então é uma responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade. A sociedade tem que promover um ambiente saudável para essa criança se desenvolver, essa criança que vai ser um cidadão no futuro. E o Estado deve promover e fiscalizar e incentivar políticas públicas para atender essas crianças, principalmente em casos de uma situação econômica mais baixa, que essa mãe muitas vezes não é nenhuma escolha, ela precisa trabalhar para suprir a família, para gerar renda para criar os seus filhos. Então, como ela vai fazer isso se ela não tem um apoio efetivo? Então, a família pode ser esse suporte, pode ser esse apoio. Quando não existe essa família, a sociedade pode entrar e o Estado principalmente, fornecendo vagas em creche, números de vagas adequados para as crianças, para projetos sociais, obras sociais, para que possa suprir esse apoio e a mãe ter a oportunidade de trabalhar, de ser independente, tem uma independência financeira, autonomia, como mulher também. E muitas vezes nós mães, a gente sempre ouve e realmente quando a gente vivencia a maternidade é aquela coisa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E como a gente lidar com esse sentimento de culpa muitas vezes porque tem que sair para trabalhar, não consigo dar atenção que eu gostaria para o meu filho. Como a gente conseguir lidar com isso e você não ter tanta culpa, né? Vamos inverter essa pergunta, Será que os pais têm culpa? Por que a gente deveria carregar essa culpa? Essa culpa ela é imposta também por esse sistema que a gente vive, um sistema capitalista. A gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, mas ao mesmo tempo e na mesma intensidade a gente tem que ser presença viva na vida dos filhos, a gente tem que educá-los da melhor forma possível. É quase como se você tivesse que estar com seus filhos como se não trabalhasse e trabalhar como não tivesse filhos. E tudo isso é muito mais por essa imposição desse sistema que a gente vive, econômico, da nossa sociedade, cultural,
do que necessariamente uma incapacidade das mães de dar conta do que elas estão fazendo. Né? Eu não gosto dessa frase, mas eu sei que ela é. Mas a gente tem esse sentimento, real, né? Sim. Né? Para eu estar aqui hoje, eu tive que também me desdobrar, fazer um monte de coisa para conseguir. Se eu não conseguisse, eu ia sentir também que eu ia estar falhando. Poxa, um convite, né? Me consideraram para estar aqui e eu vou ter que declinar, não vou poder aceitar. Então a culpa acaba vindo dos dois lados também. Né? Exatamente. E assim, é fundamental essa rede de apoio, né? Da família, amigos, porque muitas vezes tem gente às vezes que mora em um lugar que não tem família, mas tem amigos, gente que possa também ajudar, além, é claro, do Estado, né? Como você falou, fornecendo creche, proporcionando também médicos. Exato, a rede de apoio é fundamental, né? Uma pessoa sozinha não dá conta de criar um cidadão. Tem um ditado, acho que é africano, que fala, né? Preciso de uma aldeia para criar uma criança. E é isso que a gente precisa, de uma sociedade, de todo mundo atento a essa criança, porque a criança é o que eu falei, é o adulto de amanhã, né? E a gente quer bons cidadãos para o nosso mundo. Exatamente. E quais os cuidados que toda mãe deve ter ao tentar conciliar a maternidade e a busca por renda para sua família? Os cuidados que toda mãe, e vocês têm experiência neste campo, deve ter. É difícil responder essa pergunta, né? Porque muitas vezes você precisa da renda, muitas vezes não, você sempre vai precisar da renda e você vai ter que se encaixar em alguma vaga que está sendo oferecida, né? Dentro de limites ali de uma instituição, né? Ou se você vai empreender, também tem as dificuldades, né, de você limitar o seu horário de trabalho, de se organizar financeiramente, ter uma educação financeira para que não fique sempre apertado e assim pensando, ai meu Deus, será que esse mês vai dar? Né? Quem trabalha de forma autônoma, será que esse mês dá? Será que não dá? Então, acho que os maiores cuidados são perceber quais são as prioridades dessa mãe, desse filho, dessa família e buscar encontrar saídas que se encaixem dentro dessa realidade. Perfeito. E olha só, o Santuário Nacional quer dar apoio às mães, tanto com projetos sociais que acolhem, capacitam também seus filhos, quanto projetos sociais para elas. E nesse sentido, e tem aqui no Santuário Nacional o projeto Esteio de Luz. A gente até mostrou uma reportagem ontem que mostra, né, oferece acolhimento, capacitação e também apoio emocional às mães e responsáveis pelas crianças e adolescentes que são atendidas pela Casa do Pequeno, também com o Pensa. E assim, tem diversas práticas e cursos também que os participantes podem desenvolver habilidades, autonomia e também autoestima. Atualmente, olha só, o projeto Esteio de Luz atende 142 mulheres que participam do projeto, que inclui ainda a entrega de cestas básicas mensais. É um espaço de esperança onde cada mulher é valorizada e cada gesto constrói um futuro mais humano e solidário. Então a gente pode, pelo menos assim, é uma ajuda que muitas mães aqui de Aparecida, principalmente em cidades vizinhas, têm para poder fazer, criar o seu filho, né? De repente proporcionar uma renda extra também para a família. Cumprindo esse papel social na vida das mães. Maravilha. Exatamente. E tudo graças à nossa família, né? A Exatamente. Família dos Devotos, que atendem várias mães e também filhos, né? No projeto Pensa e também, enfim, na Casa do Pequeno, esse projeto de assistência social para tantas pessoas aqui da nossa região. E olha só, a gente tem agora uma dica do Sebrae, a gente vai ver uma pequena reportagem. A analista de negócios do Sebrae, a Simone Moura, vai trazer alguns dados do aumento do empreendedorismo de mães, então, que buscam uma melhor renda para a família. Vamos ver juntos? Analista de negócios do escritório do Sebrae de Guaratinguetá. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo versus criação de filhos, né? Então, ser mãe muda a vida de uma mulher, tanto no âmbito pessoal como no profissional. O empreendedorismo feminino no Brasil tem se consolidado como uma alternativa significativa para mães que buscam conciliar a geração de renda com a criação dos seus filhos. Então, dados recentes apontam que 67% das empreendedoras brasileiras, elas são mães e 37% são mães solo. A busca por independência financeira é, de certa forma, a principal motivação para que muitas mulheres
buscam no empreendedorismo uma forma de geração de renda. Além disso, 87% das mães empreendedoras, elas mencionam a possibilidade de ter mais tempo para cuidar dos filhos com uma motivação significativa. Então, o fato de ter o seu negócio facilita a flexibilidade de horário para ela poder conciliar e poder estar mais próximo dos filhos. A sobrecarga de responsabilidade também é uma realidade para muitas dessas mulheres. Pesquisas indicam que 60% das empreendedoras elas se sentem sobrecarregadas devido ao acúmulo de tarefas domésticas, cuidado com os filhos, que de certa forma impacta na sua saúde mental. Então, o Sebrae ele possui um programa de empreendedorismo feminino chamado Sebrae Delas, que é uma iniciativa focada em apoiar mulheres empreendedoras, oferecendo workshops, cursos, consultorias, que abordam desde o desenvolvimento pessoal até a gestão de negócios, promovendo rede de apoio, capacitação, para que as mulheres consigam conciliar aí, né, a maternidade e seus negócios. Então, para você mulher que está me assistindo, né, que pensa em empreender ou que já possui um negócio, procure o Sebrae mais próximo da sua região, da sua localidade, ou ligue no 0800 570 0800 para conhecer um pouquinho sobre o programa Sebrae Delas e buscar aí, né, um apoio, uma forma de conseguir melhorar aí a gestão do seu negócio. Muito obrigado, Simone. Dicas práticas para você, mãe, que pretende empreender. E continuando com a nossa convidada, uma pergunta: muitas mães iniciam negócios para tentar conciliar maternidade e renda. Quais cuidados emocionais e também no campo prático você recomenda antes de seguir por este caminho? Eu acho que esse é um caminho que pode dar muito certo, né? Porque permite uma flexibilidade maior entre trabalho e casa e cuidado dos filhos. Mas acho que o ponto emocional, psicológico que essa mulher precisa se atentar é a confusão entre essas duas coisas, né? Porque muitas vezes esse trabalho ele vai ocupar o mesmo espaço físico que a casa, que o cuidado, que os filhos. Então, saber separar qual é o momento do trabalho, qual é o momento de estar em casa, né? E conseguir realmente fechar uma porta imaginária, como as pessoas que trabalham fora de casa fazem, né? Então, sai para trabalhar, termina 6 horas, né, dá o expediente, fecha a porta, o trabalho fica e ela vai embora para casa. Quando o trabalho está dentro de casa, e isso veio muito forte com a pandemia, né, não só com as mães, né, fica difícil separar isso. Então, conseguir essa porta imaginária, né, para deixar o trabalho de lado e focar depois em outras demandas, nas demandas da casa, do cuidado, acho que é bastante importante. Tentar delimitar, né? Delimitar. Esse espacinho aqui é do meu trabalho, nesse horário, porque é realmente bem confuso quando a gente está em casa conseguir, né, trabalhar, como você falou, na pandemia teve esse trabalho remoto, muita gente trabalhando em casa, mas para trabalhar em casa, colocar uma criança para estudar, tudo junto, é muito desafiador. E escancarou esses cuidados invisíveis. Sim. Né? Que enquanto você está trabalhando, você está vendo ali a louça para lavar, a roupa para botar na máquina, a criança que tem que fazer o almoço, e que todo esse cuidado geralmente fica a cargo de uma mulher que não está sendo paga, muitas vezes é a mãe, ou está sendo mal remunerado também. Se todo esse trabalho, né, de mães fosse remunerado hoje, daria em torno de 10 trilhões. Ficaria assim, a 4ª maior economia do mundo estaria sendo gerada por essas mães sendo pagas. Então é muito. É muito, é um trabalho que muita gente não valoriza, né? E que, assim, é fundamental justamente para ter os adultos do futuro. Exatamente. Falando agora também um pouco sobre políticas públicas, né? A Letícia falava de atendimento médico, creche, uma assistência maior para essas mães e, claro, para os seus filhos. Sobretudo para as mães em situação de vulnerabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância de políticas públicas e se você tem conhecimento de políticas públicas aqui na nossa região que dão certo e que dão essa assistência para essas mães e para os seus filhos. Eu conheço pontualmente alguns projetos, né, algumas entidades assim, setorizadas que tentam fazer esse trabalho com as famílias, né? Conheço alguns projetos sociais, obras sociais que também fazem esse trabalho, né? Mas
o Estado assumir essa responsabilidade e colocar como uma prioridade, né, cuidar dessas mães solo, né, que muitas vezes tem que partir para o empreendedorismo para dar conta de tudo, né, elas precisam dessa rede de apoio. E o Estado, as políticas públicas focadas em desenvolvimento econômico, social, cultural dessas mães, dessas famílias, né, é muito importante para que elas tenham acesso, né, e se desenvolvam com maior potencial, que com certeza tem. E eu queria que você falasse também, por exemplo, também com relação ao psicológico dessa mulher, que muitas vezes está atarefada, cheia de coisas para fazer. Tem iniciativas também, até na rede, de procurar um atendimento psicológico, de repente procurar um tratamento e lembrar que elas não estão sozinhas, né? Que tem também pessoas que estão aptas a poder ajudar, a ouvir essa mulher, a tentar ajudá-las a chegar a um caminho mais tranquilo da maternidade, do empreendedorismo, que seja do seu trabalho. Essa sobrecarga, né, de muitas funções, ela já é estudada e tem o nome burnout parental, né, que não necessariamente tem a ver com esse burnout do trabalho que a gente está acostumado a ouvir, mas é esse desgaste, essa exaustão extrema em relação aos cuidados, né? Então, para evitar chegar nesse ponto, tá sempre atento ao emocional e procurar. Existem grupos online gratuitos, né, de profissionais de saúde mental que têm essas trocas com mães e que ajudam a fortalecer esse emocional da mulher, né? E a qualquer sinal de um sentimento diferente que essa mãe esteja, né, sentindo ali, evidenciando, procure alguma ajuda, né? Vá para um postinho, procure a referência do seu bairro, da sua cidade e procure esse apoio de saúde mental. É fundamental. Fundamental. Eu, por exemplo, né, um testemunho pessoal, né? A minha mãe, ela é professora, né? E aí ela tem que trabalhar, né? Então eu lembro que eu, digamos assim, passei toda a minha infância e adolescência na casa da minha avó, menino de vó, né? E a minha avó sempre cuidava de mim, da minha irmã também, justamente para que a minha mãe pudesse trabalhar, né? Mas porque assim, um pouco da realidade ali da minha cidade, a creche não é tão buscada, assim, não tem tanta estrutura, então recorre-se com aquilo que está ao alcance, né? Digamos assim, mas é um testemunho de algo que eu pude experienciar na minha família, né? A família é fundamental, né? Com certeza. Quem tem a família perto Porque é essencial para o cuidado. De apoio, né? Sim, sem dúvida. Mas tem famílias e famílias, né? Exatamente. Mas pode ser assunto para outro dia. Sim, com certeza. Lívia, queria muito agradecer a sua participação aqui na Família dos Devotos. Você fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa difícil vida de mãe, de conciliar trabalho, de conciliar a maternidade, também o trabalho em casa, que a gente sabe que não é simples. Muito obrigada gente, pela sua participação. Quem está acompanhando a gente pode, então, ver, a gente está colocando aí na tela os contatos da Lívia, você que pode chamar ela, de repente, para conversar também. E muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui à nossa Família dos Devotos. Eu que agradeço. Obrigada.